tá? Se a gente não conseguir nessa live, na próxima tenta de novo, tá bom? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Então vamos lá. Vamos aproveitar que tem pouca gente e já manda a sua pergunta. Oi, dona, tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão? Sabe uma coisa que sempre me perguntam? Sempre. Se dá pra superar a dor da traição, né? Áudio tá ok? Conexão tá ok também, Denis? Me ajuda, porque caiu aqui, aí o TikTok parou de chamar as pessoas. Tá ok? Então tá bom. Uma pergunta que as pessoas sempre me perguntam: Dona Ana, dá pra superar a dor da traição? Vocês nunca vão esquecer a dor da traição. Vocês nunca vão esquecer o evento da traição. Vocês nunca vão esquecer detalhes, inclusive, da traição. Não é sobre esquecer. Isso não vai acontecer. Não é a dor diminuir também, né? Isso também não vai acontecer. Você precisa ficar maior, né? Eu sempre trago aqui algumas lâminas, vou trazer aqui para vocês, tá? Então, enquanto vocês pensam aí na pergunta de vocês, eu já vou começar com uma ilustração que quem entende tudo isso, entende tudo, tá? Quando a gente passa por um sofrimento muito grande, né? O que acontece? Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se é aqui. O que acontece? A gente acredita, né, que a dor, aquela dor foi profunda, foi enorme, tá acabando com a gente a dor da traição. E a gente tende a querer que essa dor diminua. A gente tende a querer que diminua a ponto dela não existir mais. Isso nunca vai acontecer, nunca. O que é que realmente vai... essa é a expectativa. Qual que é a realidade? A realidade é que ela permanecerá da mesma forma, do mesmo tamanho, né? Da mesma potência. Você deve ficar maior. E como é que eu fico maior diante de uma circunstância, né? Que é a traição. Você fica maior entendendo que o que o outro fez tem a ver com ele. E agora, o que é que você vai fazer para você manifestar aquilo que você é? Quando você entende isso, você fica maior diante do evento da dor. E é exatamente, obrigada, nesse momento, obrigada, Adriano, é nesse momento que você vira, né? Que você é o grande famoso supera a traição, tá bom? Eu que agradeço você que está chegando agora. Essa live é o Dona Ana Responde, eu sou psicóloga. É o momento de você mandar a sua pergunta e eu responder aqui, aproveitar que tem pouca gente, tá bom? Se eu não ver, você manda de novo pra gente poder, para eu poder responder, tá? Opa, aí. Cadê? Essa é a pergunta sobre traição, que todo mundo sempre me pergunta. O que mais que vocês têm para me perguntar? Faz tempo que sou seu fã, até comecei a fazer psicologia, tá no terceiro período. Ai, que bom! Mais um colega de profissão, eu amo. Eu amo saber quem faz psicologia. Eu tô morena. Eu morenei, tá? Eu abandonei a loirice toda. Inclusive, eu posso falar aqui pra vocês, porque eu fiz um post explicando que por que eu era loira platinada, né? Porque ainda isso era um resquício da minha dependência emocional. Eu acreditava que sendo loira, né, e muito magra, as pessoas iam me receber com mais facilidade, né, visualmente. Só que eu preciso, no mínimo, ser coerente com a minha arte. Né? Se eu falo sobre dependência emocional, se eu falo sobre liberdade emocional, né? Como ex-dependente emocional e como liberta, eu me libertei também do cabelo loiro para você me aceitar. Né? Vocês que sempre assistem meus vídeos sabem o quanto eu falo sobre dependência emocional e quanto eu sou humilde nesse processo, né? Quando eu falo humilde, é de entender as minhas próprias vulnerabilidades. É somente assim que eu consigo contribuir com a vida de vocês, tá? Eu e meu ex estamos tentando nos reaproximar, brigamos e separamos por imaturidade. Como ter essa reaproximação, dessa vez sendo maduros, né? Se a imaturidade foi o grande problema, uma reaproximação requer maturidade. E quando é que a gente é maduro? Quando a gente deixa um pouco de lado os nossos anseios e desejos e coloca, né? Porque a gente tá bem,
E a gente entende que a gente tem condições de servir o outro, tá? Quando a gente diz de servir, né, de também dar prazer, de também dar atenção, porque muitos relacionamentos, eles se deterioram porque é uma ânsia de apenas querer do outro e não entregar nada, tá? Então, entregue isso, converse sobre isso, né? E fazem um contrato mesmo, sabe? Para alinhar essas expectativas, que as chances disso dar certo, né? São bem grandes. Você pode falar sobre neurose de repetição e por que temos compulsão por alguém? As neuroses, elas têm algum nível reforço positivo, tá? Então, por que eu fico neurótico? Por mais que às vezes geram uma dor, né? Porque, por exemplo, ficar neurótico em alguém e que a pessoa não tá dando trela pra gente. Mas em algum momento aquele pensamento, né, trouxe alguma sensação de prazer. E olha que maluco. Por mais que a pessoa não esteja dando bola, a mesma região no cérebro responsável, tá, por prazer, né, aqui, também é por dor. Por isso que muitas vezes nós confundimos, né, dor com prazer. Por isso que, inclusive, muita gente tem apenas prazer depois de sentir dor. E o que acontece? O cérebro essa descarga, né, de prazer, quando é muito efetivo, ela é dopaminérgica, é uma delícia. Inclusive, obrigada, Vinícius, amado. Inclusive, a questão da dor também gera manifestações físicas. O que acontece? Esse misto de sensações faz com que o cérebro queira mais, mesmo que seja dor. Lembra? Tá na mesma região do prazer. Então, eu quero mais. Então, eu fico neurótico. Eu só penso nisso. Eu só penso nessa pessoa. Tudo isso, por quê? Porque o cérebro entende que aquilo que é bom, mesmo que seja ruim, mas ele pode se confundir, ele quer que você repita mais e mais, tá? Essa da onde vem a neurose de repetição. Entendendo o seguinte, uma pessoa saudável, tá? Ela consegue sair da neurose de repetição. Uma pessoa que não é saudável, ela não consegue, né? Uma pessoa que não tem uma saudabilidade, um processo de autoconhecimento, não tem o moicano da autoconsciência, não tá, né, aí trabalhando a favor dela, ela tende a ser a ser vítima da neurose de repetição. Tá bom? Dona Ana, existe alguma plataforma, meios de se ter alguma assistência para baixa renda? Ok. É o seguinte, hoje eu estou com uma assinatura no meu Instagram, tá? Lá no Instagram tem uma forma de você ser meu assinante, custa apenas R$ 7,90. Lá eu faço muito conteúdo que você pode aplicar na sua vida. E conforme você for aplicando, muitas pessoas, gente, eu tenho depoimentos lindos de pessoas que vieram falar para mim que somente de ver os meus stories, né, de ver os meus vídeos, de acompanhar o meu dia a dia, porque no meu dia a dia eu aplico as minhas técnicas, tiveram suas vidas transformadas. Tudo isso por R$ 7,90. Antes era de graça, né? Agora tem esse canal que eu vou poder explorar melhor e você pode assinar, tá? Então vai lá e assina. Cadê? Eu vou lá pro final, gente, porque eu me perdi nas perguntas, tá? Eu vou lá pro final. Isso, o canal de assinatura é no Instagram, tá? É apenas R$ 7,90 e hoje, por exemplo, eu fiz uma reflexão muito rica sobre como manifestar os seus desejos, né? Como manifestar, e não tem nada a ver com lei da atração, não. Usando a neurociência, né? Usando os processos psicológicos, usando, inclusive, um conceito de fé, manifestando o teu corpo espiritual, e não tem nada a ver com religião, tá? Também coisas que eu aplico no meu dia a dia, tá bom? Então, lá no canal do Instagram, tem lá o canal da assinatura e você pode ter acesso a isso. Lembrando o seguinte, o que eu compartilho é rico, só que não vai adiantar nada você ouvir e não aplicar. Hoje, por exemplo, eu passei um exercício. Se você não aplicar,
não vai adiantar nada, né? Daí você vai achar que tá gastando dinheiro à toa comigo. Se depois de formar eu tiver 20% de você, já vou ficar muito feliz, seu conteúdo é muito rico. Ah, imagina, você vai ter 100% seu e vai ser muito melhor do que qualquer 20% meu, tá bom? Eu moro no Brasil e eu atendo online, tá bom? Eu não tô morando em Portugal, eu tenho muito consultorando de Portugal, os meus vídeos chegam muito lá, mas eu ainda moro no Brasil, tá bom? Você assinou, Neto? Oba! Temos mais um assinante. Fico tão feliz, porque tô tão feliz, sabe? Porque agora eu sempre quis tagarelar, compartilhar as minhas técnicas por lá, e eu ficava sempre meio assim, porque eles diziam, não, porque lá o Instagram é só lifestyle, não sei o que e tal. E agora eu tenho pessoas interessadas somente nisso. Fiquei muito feliz. Estou vivendo essa neurose mental. O que eu posso fazer para libertar? É o seguinte: como é que a gente se liberta de neurose mental? Primeira coisa, você já fez aqui, Gilda, que é reconhecer que está vivendo ela. Depois você faz uma seguinte pergunta para você mesmo. Geralmente quem faz isso é o psicólogo, né? Mas faça uma pergunta aí para você mesmo, né? Por que esse pensamento está com tanta força assim na minha vida? Ele não precisa, porque a resposta é ele não precisa ter tanta força na minha vida. Depois, o que acontece? A gente, para silenciar pensamentos neuróticos, né, que ficam o tempo todo, nós precisamos voltar em presença. O que é voltar em presença? O que você tem que fazer naquele momento presente? Sempre tem algo para você fazer. Às vezes uma louça, às vezes um projeto que você deixou engavetado, às vezes você precisa mandar aquela mensagem, senão vai atrasar. Quando você volta para a presença, cada vez que você volta para a presença, pensamentos neuróticos vão perdendo força. Porque há uma coisa muito importante. Quando você fala assim, eu não posso mais ter esses pensamentos, aí que o cérebro, você na verdade está reforçando a presença deles. Porque do que acontece? Teu cérebro entende tudo o que você quer tirar do seu cérebro, ele fica bom em manter ali. Instinto de sobrevivência, né? Aí a gente vem falar do gatilho da escassez. Tudo que vai acabar, eu preciso preservar. É por isso que o marketing, o neuromarketing usa tanto esse gatilho, tá bom? Fazendo isso, a força vai diminuir muito. Não acaba. Ela tende a diminuir muito até que você volte ao normal. Mas geralmente o pensamento neurótico, né, ele leva muito tempo para sair. É aí o processo de ter paciência, cada dia fazer um pouquinho, tá bom? Doutora Ana, obrigada, Neto. Doutora Ana, narcisista tem jeito? Melhora? Viva um relacionamento assim. Beijo. Se ele foi diagnosticado com transtornos de personalidade narcisista, transtornos de personalidade, a pessoa nunca vai mudar. Isso faz parte da sua persona. O que vai acontecer? Quando ele entra num ambiente, num setting terapêutico, ele vai ter estratégias para conviver melhor. E isso é possível. Eu já fiz tratamento. Isso é muito possível. Mesmo porque, tá? Entenda algo muito importante. Eles são diferentes dos sociopatas, tá? E também a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Tem pessoas que sofrem com transtorno de personalidade narcisista, mas é como se elas manifestassem isso, mas também sentem amor, mas também querem, porque no fundo, tudo que elas querem é ser amadas. E aquilo em muitos momentos não faz sentido, tá? Então, depende do profissional que vai atendê-las, né? Do quanto essas pessoas estão dispostas, mas elas vão ter esquemas para conviver de forma social. Obrigada, Neto. Né? Elas vão ter esquemas que nós juntos no setting terapêutico vamos encontrar, tá bom? Mas depende de cada pessoa. Se a pessoa quer tratamento, muito narcisista não se reconhece como narcisista, aí óbvio tem que ter passado pelo processo do diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Não é assim, porque eu vejo às vezes um vídeo na internet e a gente já vai dizendo que o marido é narcisista, né? Tem que tomar cuidado, tá bom? Mas sim, olha, veja, gente, toda pessoa pode mudar, desde que isso parta dela, desde que isso faça sentido para ela. Nunca ninguém vai mudar ninguém. E isso é muito importante que vocês tenham
no coração de vocês, porque na cabeça não adianta mais, tá? Doutora Ana, fala um pouco sobre os possíveis vícios depois da bariátrica. Bom, todo bariátrico, ele é viciado. Ele entendeu, né? Ele tem um esquema do vício, né? O vício, ele tem um esquema cerebral, ele de uma forma de funcionar. Então, cadê meu livro? Não tá aqui. Mas geralmente é assim, o que que acontece, né? Será que eu consigo compartilhar aqui uma foto? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma foto. Vamos ver. Não, comentar. Não vou saber fazer aqui. Tá, tudo bem. Vamos lá. O ciclo do vício é o seguinte: eu tenho um evento, né? E um estímulo chega para esse evento. Quando o estímulo chega, o meu cérebro já monta, ele já traz uma sensação de quê? De recompensa. Então, por exemplo, né? Eu tenho lá um evento, eu senti uma sensação de rejeição, de vazio. Eu lembro, né? Aí o que acontece quando essa sensação de medo, essa sensação de ansiedade é acalmada comigo através do pirulito, lembra? Nossas mães faziam isso, né? O Zé Gotinha fazia isso. A gente ia tomar vacina, naquele desespero, naquele medo, davam o quê? Um pirulito pra gente. Então, eu entendi o quê? Desde pequenininho, que nessas situações eu vou ter o quê? Algo que pode me acalmar, que já foi aprendido para mim, que é o quê? Um estímulo para eu ficar tranquilo, um docinho. O que acontece? Tudo bem, não tem problema tomar injeção, não tem problema ficar mal. Eu vou ter o quê? A recompensa relaxante de ter aquele docinho. Assim é para todas as outras coisas. Qual que é o problema da cirurgia bariátrica? É uma cirurgia que em poucas horas eu mudo a fisiologia do meu corpo. Só que esse processo que eu falei para vocês do vício levou anos para se estruturar. A mesma coisa, esse processo para perder força também precisa de tempo para se reestruturar. O que acontece? Na bariátrica se faz essa mudança fisiológica, mas não se faz essa mudança desse processo psicológico. Então, na verdade, ele só não vai ter mais o refúgio para o vício do alimento. O esquema psicológico do vício continuará e ele vai precisar do conforto, da sensação que traz para ele de angústia que antes era na comida, através da bebida, da compra, do sexo. Então, por isso que é importante toda pessoa que vai se submeter a essa cirurgia, ela precisa estar acompanhada em um processo psicológico depois também da cirurgia. Eu acompanhei uma moça durante anos, depois ali da bariátrica, ela não voltou a engordar, mas é um processo, tá? E é um processo também não cair nas armadilhas do vício, tá bom? Espero ter contribuído aí. Minha mulher me traiu várias vezes, na última vez uma suruba, mas vive dizendo que me ama. Tá, é o seguinte, nós não podemos duvidar do seu amor, não sabemos como ela manifesta, expressa, sente esse amor. A pergunta não é essa, a pergunta é, e você? Como você manifesta o seu amor? Como você se protege dessas circunstâncias? Você tem um amor próprio a ponto, né, de olhar para essa situação e entender se isso faz sentido para você ou não? Se você se ama a ponto, né, de permitir suruba, de permitir que as coisas saiam fora do seu contrato, do seu pilar de valores e virtudes, tá tudo bem. Agora, se não, se mesmo assim você se submete, aí eu que te pergunto, né? Não é sobre ela te amar, é sobre quanto você se ama, tá bom? Nunca é o outro. É o que o outro sente, se o outro te ama mesmo fazendo suruba, o que isso te importa? Isso faz parte da atitude dele, das escolhas que ele faz para a vida dele. Qual é a escolha que você faz para a sua vida? Essa deveria ser a sua pergunta.
Muito obrigada para vocês, né, que estão me mandando presentes. Não consigo agradecer todos aqui, mas eu super agradeço. Você tá viciada no TikTok? Eu acabei de explicar o quanto é perigoso, tá? Ah, a gente tem uma forma de acabar com o ciclo do vício, tá bom? Vocês não perguntaram aqui, eu vou ver se eu falo lá no pessoal que está na minha lista no meu canal lá no Instagram, né? Os meus assinantes, né? Os meus assinantes vão ter privilégios aí para algumas perguntinhas, né? Umas coisas que são só deles, tá bom? Quando a mulher diz que vai trair, repetindo sempre, será que ela vai trair mesmo? Não, a gente não sabe. Agora, quando ela fica repetindo que vai trair, ela tá dizendo outras coisas por trás. Eu vou trair porque muito provavelmente eu tô ferida, você merece, só assim para eu me acalmar, só assim para eu ser vista, só assim para eu ser validada. É o que você merece depois de ter feito tal coisa. Então, se ela vai fazer ou não, a gente não é vidente, né? A gente não tem uma bola de cristal aqui para saber o que ela vai fazer. Ela tá dizendo, na verdade, o que ela tá dizendo entre linhas ali, dando sinais, esses textos. Agora, em relação a esse conteúdo, né, que está por trás, você consegue fazer com que eles parem de ter força, né? Reflita aí. Sou dependente emocional da minha personal. Olha, eu nem te julgo, né? Porque não é difícil a gente ser dependente emocional de personal, né? Eu confesso para vocês que resquícios da minha dependência emocional, né, ainda também manifestam na minha personal. Eu treino muito melhor quando eu tô com ela, né? Mas aí, o quanto a gente precisa tendo noção disso, a gente precisa treinar todos os dias, né? Comece a colocar mais dias na semana que você treina sozinho, né, para poder se desfazer dessa dependência emocional aos pouquinhos. Eu só me relaciono com homens tóxicos. Os que estou fazendo de errado, Paty, Vilela, sem perceber, inconscientemente você é tóxica. Mas calma, calma antes de você me julgar. Somos tóxicos quando queremos ser bons demais, desde que eu vou ser boa para você, mas desde que você faça as coisas no mínimo como eu imagino que deva ser. Eu sou tóxico, né? Quando eu critico querendo o melhor para a pessoa, mas eu esqueço que essa crítica diz sobre aquilo, as minhas vontades e a minha necessidade de controle. Então, você precisa sentar e voltar essa pergunta: o que em mim está mal resolvido em relação à toxicidade? Sabe? Eu fiz um vídeo aqui sobre eu dizendo que eu era tóxica e eu não sabia, né? Então, muitas vezes nós somos tóxicos e não temos noção, né? Porque ser bonzinho demais, querendo validação, querendo reciprocidade, isso é tóxico, porque a pessoa nem pediu, você foi bonzinho porque você quis. Agora, você tá querendo toda hora que eu fique te validando, não tem nem tempo, às vezes tem coisas que nem fazem sentido, tá bom? Ah lá, ó, tá vendo? Viu? Pesquei você na hora lá, ó. Eu quero ser boazinha demais e quero validação. Então, você precisa tratar isso. Se você sair dessa live e tratar isso, parar de querer ser boazinha, parar de querer dar validação, olhar pra você, como é que você gostaria de ter um par? Uma pessoa segura, uma pessoa que te dê segurança, que seja provedor de amor, que esteja sobrando amor para te encher de mensagens e carinhos. Você tem que dar isso para você. Essa tem que ser a sua realidade. Vendo só? Aqui, eu tô de olho em vocês. Peço com vocês, né? Tá certo. Que mais? Imagina, Paty, vai lá e arrasa, viu? Sou bariátrica há 2 anos e meio e só ganhei 4 quilos, mas já estou fazendo o que teve que fazer pra que terapia? Boa noite, dei baixa na polícia. Você abandonou a polícia? O que isso quer dizer? Me ajuda. Olá, Orlando, obrigada.
Como voltar à dignidade depois de um fora bem dado e fazer a pessoa te ver de uma forma... Ai, preste atenção, Marielle. Se a pessoa te deu um fora, tenha amor próprio. Para, esquece e vai viver a vida. Essa pessoa não tem que te ver de forma nenhuma. Ela já te viu de uma forma. Ela já te viu, ela já tirou as conclusões dela. Ah, mas dona Ana, foram conclusões erradas, eu preciso de uma chance. Não, você não precisa. Se você só está querendo isso, mostrar, porque você quer, a gente chama isso na psicologia de reencenar a cena. Mas essa cena nunca é igual. Essa pessoa, você não vai conseguir voltar naquele momento e mostrar para ela que você está mais bonita, que isso e aquilo. Sabe por quê? Porque aquela cena não existe mais. Então tenha amor próprio, olhe para você e você não tem que provar nada para ninguém. Se a pessoa já deu um fora, inclusive isso diz sobre a realidade dela. Ela não quer aquilo que você tem a oferecer. E muito provável porque ela nem se sinta merecedora. Então se dê valor. Olhe para sua vida. Não existe forma nenhuma, eu não vou te dar isso, porque senão eu estaria sendo negligente e irresponsável com a prática terapêutica, tá bom? 20 anos na Polícia Rodoviária Federal, desde os meus 22 as pé de baixo, não aguentava mais. Ah, entendi, Jonathan, desculpa, eu não entendo, né? Então, desculpa a minha ignorância. Um ato de coragem, né? Eu espero de coração que a partir de agora, né, esse ato de coragem você não esqueça, continue pulsando dentro de você para que você vá atrás dos seus sonhos, né? Para que você não esqueça que agora você vai viver um luto, né? O luto do policial. Não vai ser fácil, mas você tem condições, né? Se você escreveu uma história num lugar, você pode continuar escrevendo uma história em um outro lugar, tá bom? Eu morenei, gente. Eu morenei porque essa sou eu e agora vocês me descobriram. Doutora, por que muitas vezes não conseguimos superar em quase 2 anos uma rejeição? Por que dói tanto? Porque dói demais, né? Eu estava mostrando aqui no início da live, a região, né, no cérebro responsável por dor é a mesma responsável por prazer. Então, a rejeição, ela gera uma dor que mexe com o nosso físico, tá? Por quê? Porque ser rejeitado era sinal, claro, de que a gente ia morrer, né? Isso tá com a gente desde os nossos antepassados. Se a gente fosse, né, excluído do grupo, a gente ia morrer, porque ia ser muito mais difícil enfrentar um elefante, um antílope, sozinho, do que em grupo, né? Aí o que acontece? Essa informação, ela se mantém, mesmo que a gente não tenha mais que enfrentar um antílope ou um elefante sozinho. E o que acontece toda vez que a gente é rejeitado? Isso vem com tudo. Agora, tem pessoas que quando são rejeitadas, estão vindo de anos se autonegligenciando. Não tem noção de si. Vive em função do outro. Quando são rejeitados, literalmente seu mundo acaba. E por que daí demora tanto para voltar ao normal? Porque elas não tinham, quando foram rejeitadas, amor próprio. Então elas estão ainda catando o caco de quem? Ela nem sabe do que, porque ela não tinha noção de si, tá? Por isso que eu bato na tecla de vocês se conhecerem, de vocês trabalharem amor próprio, né? Lá no clube dos assinantes lá do Instagram, eu vou ensinar aos pouquinhos como é que se constrói amor próprio. Oi, Rogério, tudo bom? Eu tava falando sobre cirurgia bariátrica aqui, viu? Sobre a importância de fazer um processo psicológico. Tô de olho em você. O Rogério acabou de fazer uma cirurgia bariátrica também, um jovem maravilhoso. E a gente precisa trabalhar agora com a rejeição, com a cirurgia bariátrica. A gente deixa de ser aquelas pessoas. Nós vamos passar a ser uma outra pessoa. E essa outra pessoa, né? Essa nova identidade é um perigo. Por quê? Porque, como diz o Jacob, né? Ele fez um post esses dias, né? O único ser animal que se relaciona consigo mesmo é o ser humano. A gente cria uma persona
né? A gente cria e fala, olha, persona, essa persona aqui é para lidar com a bariátrica, né? Com a vida nova pós-bariátrica. Ah, essa persona aqui é para lidar com um problema lá da traição. Mas a gente nunca volta para casa. E o que é voltar para casa? Voltar para casa é aceitar que eu sou a única fonte de cura, seja para um novo lifestyle, seja para a construção de uma pessoa que tenha dessa vez amor próprio. Que seja autoeficaz. O que é autoeficaz? Autoeficaz tanto quem passou pela cirurgia bariátrica quanto quem passou por uma traição, uma rejeição, precisa trabalhar. Noção de autoeficácia é o seguinte, e o Rogério, por exemplo, né? Fazia muito isso. Ah, tô de olho em você. Eu passo a ser uma pessoa que serve muito bem. Sirvo. Sou ótimo em servir. Precisa de prazo? Vou entregar no prazo. Precisa não sei o que? Eu vou fazer não sei o que. Mas tem uma inabilidade em ser eficaz para si mesmo. Para si mesmo não consegue ser eficaz. Não consegue fazer uma dieta, não consegue fazer as suas próprias marmitas, não consegue acordar cedo, fazer atividade física, não consegue fazer uma skincare, tá? Então, noção de autoeficácia para trabalhar após cirurgia bariátrica, após, né, um processo de rejeição, de traição, é o mínimo que vocês podem fazer por vocês, tá bom? Oi, minha maravilhosa. Oi, eu sou a sua maravilhosa. Total, né, seu Rogério? Total. O falso eu, Fábio. Exatamente. O falso eu, né? É aquele, a gente cria um falso eu, né? Então tá aqui. Eu crio um falso eu de mim mesmo, me relaciono com esse falso eu, vai lá mostrar para essa galera, vamos lá, vamos usar minha loirice, né? Vai lá, fica loira, magra e fala com eles vão te aceitar melhor. Aí vai lá, né? Pinta de loiro e tal, fica bem magro e apresento para vocês. E atrás da loira magra está a morena, que fica só lá de olho, encontrando o momento, tô sendo validada, as pessoas estão aceitando, e eu perco o quê? A noção da essência, de mim, da morena, né, daquela que é o que é, e fico o quê? Vivendo, daí eu esqueço dela, eu passo a ser essa loira, magra, que é aceita pelas redes sociais, né? Credo, dona Ana, você fala assim de você? Falo. Graças a Deus eu sou um ser humano. E é inclusive graças a isso eu consigo contribuir ainda mais com vocês, tá bom? A história do cabelo tá no post do Instagram, tá bom? A gente vai ficar falando do Instagram aqui, o TikTok vai quebrar a gente aqui. É porque lá também, inclusive, tá, né? Você pode ser o meu assinante, onde eu posso conversar sobre essas coisas de uma forma mais íntima com vocês, somente com os meus assinantes, tá bom? Eu não fiz bariátrica, mas fiz ortognática e demorei bastante para me reconhecer no espelho. A gente tem, vocês sabem que, inclusive, tá? Nós temos aqui, né? A propriocepção é como se fosse um scannerzinho de nós mesmos e esse scanner demora. Vocês sabem que eu fui obesa também e eu demorei muito tempo a me reconhecer magra, até que depois de ter ficado muito magra, eu engordei 7 quilos. Quando eu engordei 7 quilos, que eu fui rever os vídeos e fotos de quando eu estava muito magra, eu falei, gente, eu estava magra, eu nunca me senti daquele jeito. Tá? Estou sem paciência com meu marido e sem vontade mais de estar junto. Ele tem muita oscilação de humor. Ninguém aguenta mesmo, né, Carla? Ficar muito tempo ao lado de uma pessoa que oscila demais o humor, né? Quando isso acontece, eu sempre convido as pessoas, né, a procurarem hobbies, a procurarem coisas que fazem sentido, né, para que você se preencha de energia para quando você chegar em casa você ter combustível para aguentar mau humor, porque, né? Ninguém muda ninguém. Ah, mas e se ele nunca mudar, né? Se ele nunca muda, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô te dando esse exercício?
Porque preencher a gente de energia é difícil pra cacete. Daí você entende que se preenchendo de coisas legais, você fica legal e suporta ele melhor. Tem uma hora que você só que suporta melhor, só que ele tira a tua reserva de energia. Até que você entenda se vale a pena o custo-benefício, tá? Para daí tomar a decisão que tem que ser tomada, né? Estou gorda e não me reconheço. É difícil demais. Gente, a gente precisa falar sobre o estado gordo, né? Porque o gordo é um estado. Ah, mas eu sempre fui gordo, né? Então, você sempre esteve nesse estado porque há muito tempo e passou de geração em geração um sintoma da obesidade. E por que a obesidade está na família? Veja, gente, eu tenho todos os genes da obesidade. Eu sou obesa, só que eu não estou com um dos sintomas da obesidade, que é estar acima do peso, que é estar gorda. E por que a obesidade está na história da minha família? Muita pobreza, né? Muita restrição de comida. Aí quando comia em altas quantidades, né? Quando vê comida agora é numa gana, é muito rápido. E isso vai passando de geração em geração. Fora as questões psíquicas, né? De abuso físico, abuso psicológico, abuso moral. Faz com que as pessoas se sintam reprimidas de alguma forma ou sobrecarregadas. Todas essas manifestações para alívio ou para ter energia para ficar maior, eu manifesto através da comida. Então, a gente precisa olhar para essa dor. A gente precisa olhar o gordo como uma dor, tá? Nós ficamos politicamente, né, deixando bonito algumas coisas que a longo prazo nós sabemos que será danoso. Ah, mas tem gordos saudáveis, né? Quando a circunferência abdominal, isso não sou eu que estou falando, gente, tá? É nutricionista, são endócrinos. Quando a circunferência abdominal, ela tá muito grande, ali a gente já tá falando com gordura visceral, com aquela gordura do estresse, com muito cortisol. Mesmo que os exames estejam ok, uma hora essa corda vai arrebentar. E a corda fica muito mais longe de arrebentar quando essa circunferência abdominal conta outra história. E por que a gente precisa olhar para isso, olhar para essa dor? Porque a dor sinaliza que algo precisa ser mudado. Isso não é ruim. Tudo que precisa ser mudado, ele vem para que fique melhor. E enquanto a gente não entender isso, né, enquanto a gente não absorver isso, a gente vai ficar no estado de dor. É muito duro ficar sem comer como as outras pessoas comem. Eu queria muito, gente, comer como os meus amigos comem. Amanhã eu vou comer um bolo de fubá com goiabada que a minha amiga maravilhosa Yara fez, né? E eu tô muito chateada de saber que eu não vou poder comer o quanto que eu gostaria de comer. Eu tô muito chateada. Mas o que eu prefiro? Lidar com a dor, né? Da obesidade ou lidar com a dor de entender que eu não sou como as minhas amigas, como as outras pessoas. Tá bom? Então, dor por dor sempre vai existir, mas ela sempre vai sinalizar que algo precisa ser mudado e é sempre, sempre para melhor. A gente tem que olhar com mais carinho para os momentos de dor, para as circunstâncias de dor na nossa vida, tá? Se você está querendo ser meu assinante no Instagram, tá? Tem o link aqui na bio. Aqui na bio tem tudo sobre mim. Canal do Telegram, né? No Instagram também tem um canal que vocês ficam... Tudo que é canal, vocês ficam sabendo tudo antes. Os meus assinantes lá no Instagram tem esses papos que eu faço nos stories, aprendizados sobre técnicas, o que eu aplico também no meu dia a dia, inclusive contra o comer compulsivo, porque eu tenho um curso que é o Comer Consciente. Tudo isso vocês encontram também, os meus assinantes têm, tá? O meu Instagram está Ana Paula Lima, psicóloga, tá bom? Você procura lá, é R$ 7,90 a assinatura. Ou seja, eu acho que hoje em dia não é o preço de um cafezinho, não é verdade? Tá bom? Então, o preço de um cafezinho, e tem depoimentos de pessoas, tá? Dizendo que tiveram suas vidas transformadas
Só de assistirem as minhas lives, junto comigo mudar o lifestyle ali, né? Eu tenho um lifestyle que eu aplico aquilo que eu falo, justamente para não para provar para vocês, né? Não é isso, eu não quero mais fazer isso, mas eu digo que é para ser coerente com aquilo que eu digo para vocês que funciona se vocês colocarem em prática, tá bom? Sou filha de uma narcisista ao longo dos anos, eu que preciso de ajuda, pois tive meu psicológico abalado. Sabe, Carol, eu entendo que você precisa de ajuda e primeiro, vou te ajudar agora. Primeira coisa que você precisa é tirar a identificação da filha do narcisista e se reconheça como a Carol. Porque se você continuar se identificando como filho de narcisista, você nunca vai transformar a sua vida. Você é a Carol. A partir de hoje, você é a Carol, é a adulta, que vai escolher se quer essa identificação com essa filha. Eu, se fosse você, não assumiria mais, mas eu não sou você. Eu tô te dizendo que seria muito importante, você poderia começar exatamente por aí, tá bom? Eu tô 100% ligado em você. Eu tenho os melhores seguidores, gente. Só vocês me dão cantada em plena live. Eu adoro vocês. Boa noite, dona Ana. Me apaixonei no primeiro encontro, porém a pessoa vai estudar fora. O que fazer? Se você se apaixonou no primeiro encontro, né? A pessoa vai morar fora. Muito provavelmente o teu lado razão está te dizendo: meu, esse trem não vai dar certo. Vamos viver um dia de cada vez? Vocês têm mania de pensar já lá na frente. Meu, viva um dia de cada vez. O teu racional vai dar um jeito de te colocar em terra. E se não der um jeito, vou te dar um jeito aqui. Meu filho, vou falar uma coisa. Você se apaixonou no primeiro momento. Beleza, isso é uma delícia. É maravilhoso. Curta mesmo que é uma delícia. Mas isso tende a passar, certo? E por mais que vocês venham namorar, se paixão sustenta pouco em intimidade, pouco tempo, né? 1 ano e meio, 2 anos no máximo, imagine longe, tá bom? Então, te trazendo um pouquinho para a terra, para ver se você tem culhão, né? Tá afim de enfrentar essa. Porque apaixonar, a gente pode apaixonar de novo também, se a gente estiver sozinho, tá bom? E também passa, né? Passa também. Não quero acabar com a sua vibe, não. Só quero te dizer, viva um dia de cada vez, tá bom? Tá apaixonado agora? Então curta isso, desfrute isso. Depois a gente vê lá pra frente. Boa noite, dona. Sou seu fã desde sempre. Parabéns pelo seu muito obrigada. Obrigada, Isa. O que a ansiedade pode causar a longo prazo? Vixe! Nossa Senhora! Queda de cabelo, obesidade, taquicardia, AVC, que mais? Diabetes, o mais clássico, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa fica em estado de alerta contínuo, não consegue mais entrar em ambiente muito cheio, tem uma sensibilidade com ruído, ela fica, tem problema com insônia. Nossa Senhora, tanta coisa, muita coisa, tá? Então, inclusive o mais rápido que dá é a insônia. E aí alterou o sono, o teu sono alterado altera tudo, tá? O tratamento para ansiedade depende. O tratamento, pensa assim, ó, se a ansiedade tem toda essa força, não é uma coisa que vai funcionar. Então, você não adianta você ir no psiquiatra e tomar um remédio para ansiedade. Não vai adiantar. Escreve isso, tatua esse trem na tua testa. Ansiedade, que tem toda essa potência de transformação de forma negativa, ela não se trabalha com uma única frente, ela é multifatorial. Então, primeira coisa, vamos lá para as coisas que estão acessíveis e que a natureza te dá, tá? Tem que dormir bem. Não durmo cedo, sou uma pessoa noturna. Meu filho, eu não sei o que você vai fazer. Isso é tratamento. Você não fala pro médico, o médico fala assim, vai tomar antibiótico, e daí vai lá, você toma 3 dias, o médico falou pra você tomar 7 dias, você vai ter que começar esse trem tudo de novo, faz direito. Para matar os negócios da garganta, você não faz negócio direito? Então, pra você não ter ansiedade que traz todo esse trem ruim, você tem que fazer o negócio direito.
Então, primeira coisa, você vai ter que dormir direito. Não importa se você dorme tarde, cedo. Você tem que dormir mais cedo. 10 da noite, você tem que estar na cama. Você tem que... mas eu tenho plantão. Eu não sei. Vamos estudar esse teu plantão. Se você faz plantão, na hora que você chega na tua casa, você vai fazer uma atividade física, você vai tomar um café da manhã, depois você vai dormir. Por quê? Você vai aproveitar o pico de cortisol para depois você tentar dormir num quarto extremamente escuro. Então, todas essas coisas têm que ser feitas. Tem que dormir, tem que fazer atividade física, tem que beber muita água. Para quê? Para que tudo funcione, para que desinflame o seu corpo. Desinflamar o seu corpo, você tem que ter uma alimentação que é você, ou seja, você tem que ter uma alimentação natural. Você tem que respirar, as pessoas não respiram mais. Esses dias minha pequena, de 11 anos, chegou da escola, mãe, você sabia que as pessoas não respiram mais? Eu falei, filha? Ela, ó, você faz isso? Ela tá certa, não fazemos isso, né? Teu chefe te falou alguma coisa torta lá, você faz isso? Calma aí, chefe. Deixa eu respirar para não mandar você para aquele lugar. Tudo mais, né? Então, das coisas da natureza, que estão visíveis, que são palpáveis. Agora, as coisas que não são palpáveis. Processo psicológico. Você fica no presente ou não? Você fica dando moral demais para coisas do passado, né? Lambendo ferida, ou lá aflito por coisas do futuro. Se você ficar nesses dois lugares, não vai ter caminhada, exercício físico que vai te deixar no prumo, certo? E por fim, o remédio. O remédio é o teu último recurso. Por que é o teu último recurso? Porque o remédio não vai funcionar se você não fez tudo isso antes. Ele pode te dar um up no começo, um gás para você fazer atividade física, para você, mas não vai se sustentar sozinho. Você é apaixonado por mim, Adriano? Vocês são umas figuras. Nepomuceno Tati, acho o quê? Doutora, por favor, responder como eu faço para o narcisista procurar tratamento? Gente, se tem uma coisa que eu aprendi na minha prática terapêutica é o seguinte: a gente não fala para a pessoa procurar tratamento, a gente é o tratamento. A gente consome material sobre isso, a gente é uma pessoa saudável emocionalmente, a gente não leva as coisas para o lado pessoal, a gente se transforma em ferramenta de cura. Porque se tem uma coisa que não adianta é pedir para que as pessoas procurem atendimento terapêutico. Parece que isso irrita mais ainda elas, sabe? Algumas vão procurar, não posso dizer que não, mas não existe a melhor maneira de você ser instrumento de cura e você fazendo o que deve ser feito, tá bom? Zóia bonito, bom te ver. E o lado espiritual existe? Lado espiritual? Nossa, gente. Claro que existe. A manifestação espiritual, a manifestação espiritual, ela está em você, tá? Quando vem lá uma pessoa, né, que não acredita em Deus e de repente ela vê o seu filho no leito da morte, o que ela faz? Muito provavelmente ela vai se ajoelhar e ela vai no seu pranto, ela vai dizer assim, eu não sei o que se existem forças maiores, mas se existir, eu peço ajuda, porque eu não tenho força. Eu queria morrer pela minha filha, mas eu não consigo. Essa é uma manifestação espiritual. O que acontece é que as pessoas confundem manifestação espiritual com manifestações religiosas. São coisas distintas. A religião usa da necessidade inerente do ser humano em transcender, né, que é a espiritualidade, e formata, né, em algumas caixas, ritos, né, simbologias e padrões de valores, de moral, enfim, né, de régua social, enfim, para poder se identificar em grupos, tá bom? Que é diferente de espiritualidade. Quando você foi decepcionado, pode haver...
quando você foi decepcionado, pode haver recuperação? Olha, desde que você tenha muita humildade e deixe o orgulho de lado, né? Porque geralmente, quando você é decepcionado, a admiração acaba, você tende a sempre observar e julgar a pessoa pelo erro, tá? Mas daí a pessoa que está errada também não podia ter errado? Não, aí é você que ainda não conseguiu trabalhar isso dentro de você, tá bom? Obrigada, Sueli. É possível conciliar sexualidade e fé? Olha só, isso é muito complicado de dizer, né? Porque, vamos lá, sexualidade e fé. Me diga por que você fez essa pergunta. Qual o intuito dessa pergunta? Para ver se eu nem tudo eu sei, sabe, gente? Eu também tô aprendendo com vocês. Aprendo demais com vocês. Aprendizado meu desse ano. Se apaixonar... Cadê? Se apaixonar por uma pessoa qualquer é um desrespeito a si mesmo. Olha, Luiz. Ótimo aprendizado. Eu amei. Viu? Eu amo as lives por conta disso. Eu amo os meus seguidores por causa disso. Ansiedade é loucura? Não, a loucura é porque a ansiedade não é um estado contínuo da sua realidade. E a loucura, ela é uma dor em viver uma realidade em que somente a pessoa vive, né? Inclusive por isso que, você é louco. Você é louco porque você vive nessa realidade, você está iludido, né? Então, não, são coisas distintas, tá bom? Doutora, como terminar um relacionamento em que o parceiro é possessivo? Não sou mais apaixonada por ele. Terminando. Se ele é possessivo, o problema é dele. Óbvio. Óbvio que eu preciso ser responsável nessa fala e te fazer uma pergunta segura, né? Nessa possessão, ele é agressivo? Se ele for agressivo, você precisa arrumar uma rede de apoio. Então, já deixa essa rede de apoio avisada da sua atitude, né? Uma rede de apoio de confiança. Já vá fazendo, por trás da sua decisão, já vai fazendo movimentações para que você saia em segurança. Mas não tem o que fazer, né? Se você quer sair, é sair. E nem pensar muito sobre isso, sabe? Porque é agir mesmo. Quanto mais pensa, mais você fica nessa relação, tá bom? Gente, já são 8h30, a gente tá aqui 1 hora. Cadê? O que é? Como lidar com os ciúmes da atual com a ex? Temos filhos, a ex sacaneia e ela acredita. Compre um pitbull. Oh, meu Deus do céu, gente. Como lidar com os ciúmes da atual com a ex? Gente, primeira coisa, você tem que deixar claro que se ela continuar tendo ciúmes, isso vai ser prisão para ela. Porque você nunca vai deixar de se relacionar com os filhos e com a ex. Ex é uma coisa que você vai conviver até o fim da sua vida. Por quê? Por causa dos filhos, né? Então, deixa isso claro. E se você não aguentar esse tormento, aí, meu filho, né? Ou filha, né? Não me lembro se foi menina, mulher ou menina. Aí é com você, né? Bom, pessoal, tem que ser firme, tá? Nessas horas tem que ser firme. É o seguinte, tem que fazer, cara. Eu casei com essa pessoa, mas eu te amo. Agora eu te escolhi. Você tem que trabalhar essa insegurança. Agora eu vou conviver com essa mulher e com os meus filhos pro resto da vida. E aí? A gente vai viver numa guerra pro resto da vida? Tá? Sejam firmes. Pessoal, vocês se cuidem, fiquem bem. Eu amei estar aqui com vocês, né? Para finalizar, se você quer conteúdo exclusivo, essa conversa, né, que eu faço com vocês, apenas por R$ 7,90, você pode ser meu assinante lá na outra plataforma que se chama Instagram. Entra lá no Instagram e vai ser parte ali, faz parte dos meus assinantes, apenas por R$ 7,90, tá? Muita gente transformou a sua vida, porque eu no dia a dia, eu falo sobre as práticas que eu aplico em mim mesma, tá bom? Espero ter contribuído com a sua vida e a gente volta ainda essa semana, deixa eu ver que dia, talvez no sábado, com uma nova live, tá bom? Beijo grande, se cuidem e até a próxima live.